Com a palavra, este que já se demonstrou um líder nato desse processo, uma pessoa que se engajou desde o primeiro momento na constituição dessa nova associação, que inclusive pediram para que ressaltasse muito. Esse foi um pedido especial do Altair, do Simval, do Leonardo, de todos os que se engajaram nesse processo, para que não se entenda a criação da Associação Mineira de Câmaras Municipais como uma sobreposição às outras associações de vereadores ou de câmaras já existentes em Minas Gerais. Esse processo é idêntico à MM. A MM é a associação que representa em todo o estado os municípios mineiros, mas ela não se sobrepõe às associações de municípios microrregionais que já existem em toda Minas Gerais. Na verdade, o processo é de parceria e de construção de um diálogo federativo cada vez mais forte. Acho que chegou o momento. Vamos lá ao tema mais importante dessa tarde, a PEC 35 e seus impactos nos legislativos municipais. Quero pedir a todos e a todas, sei que é bastante difícil, mas quero pedir a todos e a todas que agora, nesse momento, a gente mantenha realmente o silêncio dentro dessa sessão que aqui vamos chamar de plenária para a apresentação do vereador Altair. Altair, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Agora sim. Este, eu creio, que do Congresso, eu creio que este é o tema mais polêmico deste Congresso Mineiro de Vereadores. E eu queria agradecer ao prefeito Ângelo Roncalli, nosso presidente da AMM, pela oportunidade de poder falar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras do nosso estado sobre a PEC 35 e os seus impactos nos legislativos municipais. Lembrando que essa PEC é aquela que extingue o pagamento de subsídios. Aprendemos ontem, né, que é subsídio e não subsídio. Extingue subsídio aos vereadores de cidades de até 50 mil habitantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pedir a atenção de todos vocês. Eu gostaria que ficasse de pé os vereadores que estão presentes das cidades de até 50 mil habitantes. Por favor, fiquem de pé. Gostaria de pedir uma salva de palmas para todos vocês. Isso prova que não são apenas dados estatísticos o que nós temos hoje e que afirmam que praticamente 90% dos municípios de Minas Gerais, 90% dos municípios do país são formados por cidades de até 50 mil habitantes. E como todos já disseram desde o início deste Congresso, para nós, mesmo nós vereadores de cidade acima de 50 mil habitantes, vimos nessa PEC uma afronta aos princípios constitucionais, uma afronta à função legislativa e um duro golpe nos municípios do nosso estado e nos municípios do nosso país. Eu queria pedir bastante atenção de vocês, nós vamos chegar aos pontos polêmicos mais adiante, mas para que todos tomem conhecimento, a PEC 35 ela tem como objeto a alteração dos artigos 29 e 29A da Constituição Federal, para vedar o pagamento de subsídio a vereadores e alterar o limite de despesa do Poder Legislativo nos municípios com até 50 mil habitantes. Repito, como vocês puderam notar claramente, a grande maioria dos nossos vereadores, não só do estado de Minas Gerais, mas de todo o país. Mas não é só isso. A PEC 35 também estabelece que os municípios com até 50 mil habitantes também terão uma redução no seu repasse de 7% para 3,5%. Não é só a questão do subsídio,
é a redução também do repasse para essas câmaras municipais. Nas câmaras de 50.001 a 100.000, receberão no máximo 40% do subsídio do deputado estadual. De 100.001 a 300.000, receberão no máximo 50% do subsídio do deputado estadual. 300.001 a 500.000, receberão no máximo 60% do subsídio dos deputados estaduais. E acima de 500.000 habitantes, receberão no máximo 75% do subsídio. Como eu já havia dito anteriormente, nas cidades de até 50.000 habitantes, além dessa questão do subsídio, o repasse não poderá ultrapassar 3,5% da receita do município, percentual que hoje é de 7%. Para as demais cidades, o percentual permanece o mesmo. Só aí nós já começamos a desigualdade. As câmaras municipais do interior e das cidades com menos de 50.000 habitantes, geralmente são aquelas que têm uma estrutura precária, muitas vezes não têm sede própria, funciona em prédio emprestado do executivo ou alugado, muitas vezes prédios antigos que necessitam de reforma. Os vereadores não têm gabinetes individuais, não têm uma estrutura técnica que possa ampará-los, e aí é um duro golpe nessas câmaras do interior. Já aquelas que já são penalizadas pela falta de estrutura que assegure ao vereador o exercício do seu mandato, ela ainda vai ter uma diminuição no seu repasse, o que vai deixá-las ainda com menos estrutura e com menos chance de executar a sua atuação legislativa, a sua atuação parlamentar. Essa proposta da PEC 35, ela é de autoria do senador Ciro Miranda, do estado de Goiás, e encontrou o apoio de outros 30 senadores, como se vê no anexo da PEC. Se vocês pegarem pela internet, no site do Senado, a PEC 35, vão ver que ela tem o apoio de 30 senadores. E não quero aqui tornar isso um partidarismo, porque tem senadores de todos os partidos. Não existe uma definição, não, é a esquerda, é a direita, é a oposição, é a situação. Não. Nós temos senadores de todos os partidos apoiando essa PEC nesse momento. A justificativa do projeto é, no mínimo, utópica, pois querer que num país pobre as pessoas trabalhem de graça é uma brincadeira. Parece que o senador vê o Brasil como um país de primeiro mundo, sem necessidades econômicas e sociais. É importante lembrar que o exercício da vereança é, antes de tudo, um trabalho em prol da comunidade, e não um munus público como quer o senador. Muitas vezes, e nós não queremos aqui manchar a imagem dos nossos senadores, porque dentro do Senado temos ótimos senadores, ótimos legisladores, que fazem sim jus ao cargo que ocupam e foram eleitos de forma democrática para representar a nossa população. Mas todos nós sabemos qual é a estrutura que os senadores possuem dentro da capital federal, o subsídio que cada um recebe, né, as diversas vantagens e ajudas de custo que cada um percebe ao final do mês, e falaremos especificamente disso. Então, por que, até esse momento, não conseguimos entender? Por que penalizar as câmaras com menos de 50, de cidades com menos de 50.000 habitantes? Por que penalizar o vereador, que, mais uma vez, repito, e foi dito por diversas vezes durante esse congresso, é o ente político mais próximo do cidadão, é o representante legítimo da sociedade, é o representante local, é aquele que está no município atuando de verdade 24 horas por dia pelo bem do cidadão. Atualmente, a PEC 35 encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para parecer, e esta tem recebido ofícios de diversas câmaras municipais do país e entidades representativas, tentando evitar este duro golpe na democracia e na representatividade dos municípios. Por que fundar uma instituição como a AMICAM? Justamente para comprar brigas como essa, que geralmente não são abraçadas por ninguém, porque aos olhos da sociedade, aos olhos da mídia, quanto menos recurso público for usado para a manutenção dos legislativos, melhor. A mídia tem essa visão com o Senado, com o Congresso e também com as câmaras municipais.
porque muitas vezes a população e o cidadão não entende e nem reconhece o trabalho do vereador, mesmo que o vereador seja aquele procurado 24 horas para qualquer assunto relacionado ao município, como disse aqui o presidente Léo Burguês. Nessa semana, no dia 28, o jornal O Tempo destacou na sua página principal: senador pede o fim do salário de vereadores. Eu queria perguntar também aos senhores vereadores, se vocês tiveram conhecimento dessa PEC antes da AMM tornar esse tema um tema relevante, trazendo para a discussão, e antes dessa matéria recente do jornal O Tempo, a grande maioria dos vereadores não teve conhecimento do andamento dessa PEC. E nos estranha muito que projetos de lei que às vezes levam anos para ser votados no Senado e no Congresso, e estamos aí com a questão dos vetos, dos royalties, com todas as associações de municípios e todos os órgãos representativos lutando arduamente para que seja aprovado, para que os municípios tenham mais recursos, e nós viemos uma PEC como essa, avançando rapidamente e já chegando à Comissão de Constituição e Justiça. É muito estranho a rapidez com que essa PEC está avançando. E alguns vereadores presentes, que são de cidades acima de 50 mil habitantes, podem falar: mas isso não é comigo, a minha cidade tem mais de 50 mil, tem mais de 100 mil, mas vocês sabem como funciona quando alguém começa a cercear os direitos. Começa até 50 mil, daqui a pouco eleva essa faixa para 100 mil, daqui a pouco é só capital e daqui a pouco extingue. E se nós não estivermos atentos desde já e nos unirmos em torno desta questão, será difícil barrar o andamento desta PEC, que, pelo jeito, ainda tem o apoio de um grande número de senadores e pode, sim, ser levada a plenário em breve. Vou perguntar novamente. Levante a mão quem teve conhecimento dessa PEC antes da AMM levantar a questão ou antes desta matéria jornalística. Vou colocar um terço, mais ou menos, dos vereadores. E realmente nós ficamos preocupados, e eu quero chamar a atenção que o meu objetivo com essa palestra não é denegrir a imagem do senador Ciro Miranda, nem dos senadores. Como eu já disse antes, temos muitos bons senadores e temos que reconhecer isso, porque quando o próprio vereador, que é o legislador do município, se junta à grande massa para criticar deputados estaduais, deputados federais e senadores, nós estamos nos criticando também, porque nós, vereadores, também somos alvos de duras críticas nos nossos municípios e na sociedade em geral. Nós temos, sim, bons representantes e a grande maioria faz o seu trabalho com esmero e tem que ser reconhecido. Mas, infelizmente, nós temos alguns que mancham a imagem dos demais. Mas, para que nós tenhamos conhecimento, o senador Ciro Miranda é empresário e líder classista. Ele nasceu em São José do Rio Preto e chegou ao Senado como suplente do senador Marconi Perillo pelo estado de Goiás. Sem nunca ter ocupado um mandato eletivo, seja no Poder Executivo ou Legislativo, seu patrimônio declarado é de 3 milhões de reais e é um ferrenho defensor dos interesses de grandes empresários. A população, geralmente, é a favor de que o vereador não seja remunerado, pois geralmente a população nivela por baixo, com aquele vereador que recebe, mas que não trabalha. Eles esquecem que o vereador, em sua grande maioria, trabalha ininterruptamente pelo desenvolvimento de suas comunidades. E, geralmente, quem está nos noticiários nacionais diariamente envolvido em escândalos não são os edis, não são os vereadores, e sim muitos dos nossos senadores e deputados. Com subsídios de R$ 26.700 mensais, senadores brasileiros ganham mais que os britânicos e canadenses e recebem quase o dobro dos argentinos. Além do subsídio mensal, que equivale a mais de 42 salários mínimos, os senadores recebem benefícios como auxílio moradia de R$ 3.800, auxílio médico sem limite de valor anual, auxílio psicológico e odontológico de até R$ 25.900,
também tem em sua folha de pagamento a cota para exercício da atividade parlamentar dos senadores, no valor de 15 mil mensais, mais cotas de passagens aéreas, ida e volta do estado de origem para a capital federal. Eu acredito que se nós somarmos o orçamento de dezenas de câmaras municipais presentes neste evento, orçamentos anuais, nós não chegaremos à soma de 23 milhões de reais ao ano. E eles gastam 23 milhões de reais ao dia. É importante ressaltar, e eu quero bater nesse ponto, que não quero que os deputados e senadores percam a sua estrutura de trabalho, pois todos nós recorremos a eles e muitos de nós nos aproveitamos em algum intervalo desse congresso, seja na hora do almoço, antes de começar ou após o término, para visitar a Assembleia Legislativa, para procurar o nosso deputado representante, buscando benefícios para os nossos municípios. Eles também precisam de estrutura, mas se eles precisam de estrutura no Congresso Nacional e no Senado Federal, quanto mais as câmaras das cidades do interior. Elas precisam de muito mais estrutura, porque é na base que está a verdadeira representatividade política. Ninguém sai da sua casa no meio da madrugada e liga para o deputado em Brasília ou para o senador em Brasília para conseguir um carro para fazer uma transferência da saúde. Ninguém liga para o senador ou para o deputado federal quando está precisando de qualquer atividade que seja referente ao município. E como bem disse, e nem para o prefeito. É como a gente diz desde o início, o ente mais próximo, aquele que está ali no dia a dia do povo, é o vereador. O vereador, todo mundo sabe onde mora. O vereador você encontra na fila do supermercado, você encontra na fila do banco, você tem o número do celular dele. O vereador é que é procurado. E eu quero ressaltar, e digo mais na frente na apresentação, que não são nossas funções mesmo. Nossas funções são legislar, fiscalizar e acompanhar o Poder Executivo, mas explique isso para a população, principalmente no interior. Nós queremos começar um trabalho. Uma das funções da AMICAM e uma das metas é trabalhar a conscientização da nossa população para a verdadeira função do vereador, para que ela cada vez escolha bons representantes, mas que ela possa cobrá-los naquilo que é a autonomia do vereador e não naquilo que ele não pode resolver. Os senadores, eu faço aqui, inclusive, um chamado ao senador Ciro Miranda, de forma muito respeitosa. Quem sabe, imaginemos o impacto positivo que causaria à nossa sociedade uma proposta de autoria de um senador para extinguir os subsídios de senadores e tornarem estes agentes honoríficos na política. Aqueles que passariam a assumir o mandato eletivo em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua capacidade profissional, selecionando candidatos comprometidos com a ética, com o interesse público e com o desenvolvimento local. Aqueles agentes políticos que já foram vereadores, já foram prefeitos, já foram deputados, têm uma experiência, têm competência, têm ética, uma conduta ilibada. Então, eles seriam elevados à categoria de senador e prestariam um serviço voluntário à nossa comunidade. Será que nós conseguiríamos encontrar alguém para assumir essa função sem remuneração? Eu acredito que não. Deixa eu só pedir que a gente faça as perguntas ao final para a gente avançar, né? Obrigado pela intervenção. E eu quero, mais à frente, eu vou tocar especificamente neste assunto. Outra ideia para o senador Ciro Miranda seria para que Vossa Excelência extinguisse os suplentes de senadores.
que muitas vezes são desconhecidos da população e sem nenhuma trajetória política, e estão ali por serem financiadores de campanha, e acabam por assumir o posto dos que realmente foram eleitos sem possuírem qualquer compromisso com os eleitores. Como todos nós sabemos, toda vez que a gente elege um senador, ele leva junto 2 suplentes, que muitas vezes vêm escondidinho, com letras miúdas na sua propaganda. E esse senador, quando assume uma outra função ou vem a falecer, como foi o caso do nosso senador Itamar Franco, é o suplente que assume. O que, na minha opinião, pode não ser a de todos, mas, na minha opinião, é errado. Se a população está numa democracia e elege os seus representantes, nós deveríamos somente levar um senador a ocupar esta função pelo voto direto, e não simplesmente através da suplência. Mas essa é uma maneira, é uma matéria impensada por eles também. Como nunca disputou uma eleição, talvez o senador Ciro Miranda não conheça o cotidiano de um vereador do interior, que é o ente político mais próximo da população. Como eu já disse, facilmente encontrado em seu gabinete, quando este existe, em sua casa, na igreja, no restaurante, nas ruas, na fila do banco, ou em seu celular, que geralmente a cidade inteira sabe. Inclusive, eu acho que a população, às vezes, ela tem algum convênio, Gustavo, com a empresa de celular, porque se o vereador troca de telefone, no outro dia já está recebendo chamada. Aí você fala, mas esse celular é novo. Não, mas eu já sei, vereador, já estou sabendo. Pela proximidade com que o vereador tem com a população. A população conhece a família dele, sabe onde ele mora, está sempre presente, encontra ele nos eventos. É ele o legítimo representante, e é isso que tem que ficar bem claro para nós, a força e a legitimidade do cargo que nós ocupamos, e que muitas vezes não é valorizado. No interior, é o vereador que consegue o veículo para transportar um doente no meio da madrugada. Ele realiza cursos de formação, mutirões, campeonatos esportivos, patrocina eventos, reforma casas, é assistente social, advogado, consultor empresarial, médico, motorista e, muitas vezes, psicólogo e confidente dos seus eleitores. Eu duvido que tenha algum vereador aqui que nunca chegou alguém da população da cidade só para desabafar, para falar uma situação que ela está vivendo, para levar até o conhecimento do vereador, porque é o representante, ela escolheu você e ela enxerga em você características e qualidades para que você possa escutá-la. E mesmo que você não consiga resolver o problema, para aquele cidadão é importante que você o ouça. E isso também é a função do vereador. Aí eu faço a pergunta, não são nossas funções? Estas que eu citei, são nossas funções? Sim ou não? Sim ou não? Está meio em dúvida. Legalmente, são nossas funções? Não. Mas nós as executamos? Exatamente. Nós sabemos que não são nossas funções, mas a população não. Infelizmente, eu acredito que não tenha nenhum vereador aqui neste Congresso que nunca tenha sido procurado para alguma dessas atividades que eu citei, ou outras que não foi possível citar nesse slide. Porque essa é a ótica que a população tem do vereador. E enquanto o vereador corre o dia todo para atender tantas demandas de sua comunidade, enquanto dribla um ou outro que chega com a conta de luz e água atrasada, pedindo uma ajudinha, enquanto o vereador tenta conseguir o medicamento solicitado e explica que não pode dar caminhões de areia e de brita, lá em Brasília está o senador, confortável em seu bem decorado gabinete, à procura de um destes populares e carismáticos vereadores para pedir votos em sua próxima campanha. Mentira? – 89,41% dos municípios brasileiros são de cidades com até 50 mil habitantes, quase 90%. Em Minas Gerais,
a aprovação desta proposta pode acabar com a remuneração de vereadores em cerca de 787 dos 853 municípios do Estado. Ou seja, 92,3% do total, quase 93% dos municípios de Minas. E ainda ressalto que a grande maioria desses municípios não chega nem a 50 mil habitantes, tem menos de 10 mil habitantes. E o impacto seria maior ainda, porque os municípios com menos de 10 mil habitantes são aqueles que mais necessitam da atuação do parlamentar, que mais necessitam da atuação do vereador. É ele o legítimo representante que vai abarcar toda a demanda política do município. E o nosso Estado possui hoje 8.438 vereadores responsáveis pela legislação, fiscalização e assessoramento do Poder Executivo. Vejam a força que o Estado de Minas Gerais possui através dos seus vereadores, dos seus legisladores municipais. São quase 10 mil agentes políticos trabalhando em prol da comunidade. E por que penalizá-los? Por que querer que estes vereadores dediquem o seu tempo, o seu profissionalismo, a sua capacidade intelectual, profissional, de graça, sem subsídio, sem remuneração? Ninguém trabalha de graça. Diziam que só relógio trabalha de graça, mas nem um relógio, você tem que comprar bateria, que custa dinheiro. Então, por que o vereador é o único ente político que terá que trabalhar de graça? E não digo vereador, porque não são todos. O vereador das pequenas cidades, o vereador das cidades com até 50 mil habitantes. Por que essa desigualdade? Por que essa diferença? Se muitas vezes é o vereador do interior e da cidade com menos de 50 mil habitantes que trabalha muitas e muitas vezes mais, às vezes, que um vereador de uma capital brasileira. O vereador é muito importante para a gestão pública. É ele quem tem a prerrogativa constitucional de elaborar as leis, discutir e debater os problemas da municipalidade e fiscalizar os atos da administração e execução das políticas públicas locais. Como legítimo representante do povo, é nada mais justo que ele tenha um subsídio, até mesmo para lhe assegurar a oportunidade de formação e qualificação para o exercício da função. A grande maioria das câmaras pequenas não tem nem a regulamentação do uso de diárias para viagens, e os vereadores têm que depender do seu subsídio para participar de congressos importantes como esse, cursos de formação, se deslocar para os gabinetes dos deputados, para os órgãos públicos que geralmente estão nas capitais. Ele usa do seu próprio subsídio em prol da comunidade, e aquele que tem uma outra atividade profissional ainda tira do seu subsídio próprio para assegurar que o seu trabalho seja bem feito. É muito difícil para um vereador que não exerce outra atividade profissional que ele consiga manter uma vida digna. E isso não é o que a mídia diz. A mídia diz que todo político ganha bem, todo político é bem remunerado, usa do dinheiro público, mas no geral essa não é a verdade. Como já foi dito aqui, nós em Minas Gerais sempre demos exemplo de lisura nas nossas ações. E é claro que podem existir, como existe em qualquer outra área de atuação profissional, aqueles que não atuam de maneira satisfatória, mas a grande maioria atua. E é essa grande maioria que não pode ser penalizada. Como afirma o presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, o vereador Gilson, lá do Rio Grande do Sul, a proposta somente serve para acabar com a independência financeira dos vereadores e transformá-los em produto de barganha com a desculpa de economia dos gastos públicos. Muitos prefeitos podem usar o poder econômico para aprovar matérias de seu interesse em detrimento dos interesses da comunidade. Segundo Gilson, com a aprovação desta proposta estará instituído o mensalão municipal.
pois os interessados na aprovação de projetos terão a autonomia financeira que os vereadores não terão. Assim, como já foi dito aqui antes, só teremos dois tipos de vereadores, ricos e corruptos, ocupando o Legislativo Municipal. Pessoas que tenham um bom patrimônio e não dependam da remuneração, ou corruptos que aceitem suborno e outros benefícios para a aprovação ou rejeição dos projetos. Ou seja, vereadores que geralmente defendem apenas os interesses particulares e não os da população. Se querem economizar nos legislativos municipais, temos diversas outras alternativas, como informatizar as casas legislativas, diminuiria o gasto com papelaria, criar uma tabela fixa de remuneração por produtividade, instituir os canais de transparência e acesso à informação que inibem os abusos, descentralizar as ações dos agentes políticos das esferas estaduais e federal, o que diminuiria consideravelmente o gasto com diárias e viagens, entre tantas outras ações que nós podemos pensar aqui em conjunto. Mas a única solução é extinguir o subsídio. Então nós precisamos criar um movimento nacional e mostrar a força dos vereadores do Brasil e de Minas Gerais, e vamos dar o exemplo na base. Vamos deixar que extingua então o nosso subsídio, mas vamos exigir o mesmo de nossos senadores. Assim a economia seria significativa e teria verdadeiro impacto positivo nos orçamentos. Nós sabemos que em toda a área de atuação há bons e maus profissionais. E nós temos muitos vereadores com atuação diferenciada, que na maioria das vezes se dedica 24 horas à função, até mesmo porque é difícil desvincular-se do cargo em algum momento. E na visão do Senado, estes só trabalham 1 ou 2 vezes por semana, quando são realizadas as sessões. Quando nós pensamos na criação da AMICAM, da Associação Mineira de Câmaras Municipais, nós pensamos justamente numa entidade que nasce para suprir esta latente necessidade de união e representatividade para os nossos vereadores mineiros. Somente com o fortalecimento das câmaras municipais e o intercâmbio de boas práticas legislativas e a integração dos vereadores, nós atingiremos os nossos objetivos. Da parte da AMICAM, hoje representada por mim e por essa diretoria que aqui foi apresentada, nós não mediremos esforços e nos desdobraremos para que, assim como disse o nosso vereador ali há poucos instantes, para que os senadores de Minas Gerais, senador Aécio Neves, senador Clésio Andrade e também o senador Zezé Perrella, abracem esta luta que a AMICAM está lançando no dia de hoje contra a PEC 35. É a primeira associação estadual de câmaras municipais que lança, nesse momento, a campanha contra a aprovação da PEC 35, defendendo não os interesses de nós, vereadores, mas defendendo os interesses dos nossos municípios, especialmente dos nossos municípios com menos de 50 mil habitantes. Porque se deixarmos, hoje é o subsídio do vereador, amanhã é o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, depois são os royalties, e por aí em diante, cada vez mais enfraqueceremos os nossos municípios. E a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que o município se fortaleça cada vez mais. A nossa intenção é que o município, através do seu legítimo representante, que é o vereador, que é o mais próximo do cidadão, possa ter autonomia financeira, possa ter autonomia política para conseguir os benefícios que a população almeja. Eu encerro a minha fala nesse momento, deixo os meus contatos. Eu sou atualmente o presidente da Câmara Municipal de Três Corações, está aí o e-mail, o telefone. Em breve nós faremos a divulgação e a convocação, o convite a todos vocês para que venham somar
forças nas fileiras da nossa Associação Mineira de Câmaras Municipais e peço a cada um de vocês, ao chegar no seu município, acesse a internet e mande um e-mail para os nossos senadores, mandem e-mails para o senador Ciro Miranda, para o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e nos ajude nesta cruzada que nós iremos enfrentar em prol dos vereadores de cidades com menos de 50 mil habitantes, e vamos mostrar a nossa força, pois eu tenho certeza que em breve nós estaremos comemorando que a PEC 35 não foi aprovada. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Bom, mesmo antes de já agradecer a brilhante apresentação do presidente da Câmara de Três Corações, o Altair, você tem um nome muito bonito, inclusive, Altair Gustavo. Sua mãe foi muito feliz em escolher esse nome, viu? Tá de parabéns. Bom, pessoal, quero só dar um recado rápido aqui. Para quem for pegar o certificado ali, os certificados estão organizados pela letra do nome da pessoa e não do nome do município. As letras A a G estarão aqui, H até O estarão no meio e P a Z estarão ali. Bom, finalizando, antes do nosso presidente Ângelo Roncalli, que vai fazer o encerramento oficial, queria dizer que um projeto como esse não poderia começar de forma melhor, Altair. Primeiro, tendo não só a sua qualificação, como de todos os integrantes, né, dessa diretoria, todos que se disponibilizaram, Maurício, Anísio, Simval, o Leonardo, Léo Burguês, de todos os que compõem a chapa, o Conselho Fiscal, os membros suplentes, todos aqueles que ainda não assinaram, procurem, por favor, o Anísio, né, para que regularizem aí a situação, e dizer que começaram com o pé direito, porque tem, se não muitas, pelo menos 3 bandeiras a serem defendidas já de imediato. A primeira que surge naturalmente, que é em relação à PEC 35, que já é uma bandeira natural do movimento de Associação Mineira de Câmaras Municipais. A outra, a questão da profissionalização dos integrantes do Poder Legislativo Municipal em todos os municípios, em todas as cidades de Minas. Isso por si só já dignifica a função do vereador, trazendo de fato para aquilo que é a sua função precípua e, mais do que isso, valorizando a cada vez mais e mostrando para a população qual é o verdadeiro papel do vereador na vida do cidadão. E, por último, a necessidade de união em torno de todas as bandeiras do movimento legislativo, seja ele mineiro ou brasileiro. Essas 3 bandeiras, fim da PEC, a necessidade de profissionalização e a união em torno de todas as outras bandeiras do movimento legislativo, já respondem por si só como grandes incentivadores do processo. Parabéns a vocês que assumiram esse desafio, parabéns a todos os integrantes dessa diretoria provisória e até que seja eleita em definitivo uma diretoria para tocar todo o processo, mas mais do que isso, parabéns a vocês, vereadores e vereadoras, que se dispuseram a participar na tarde de hoje, na tarde de ontem, no dia de ontem e no dia de hoje, de um processo tão democrático como esse, que é discutir assuntos de extrema relevância, assuntos técnicos, assuntos polêmicos, mas que os senhores e as senhoras não se esquivaram em nenhum momento de debater sobre esses temas. Agradeço imensamente a participação de todos. Rona, sabe me dizer se o Ângelo vai? Acredito que ele esteja ainda no processo de dar as entrevistas. E, enquanto isso... Enquanto isso, tem um encaminhamento que foi feito aqui. Primeiro, agradecer a Cristina Freitas, advogada e procuradora da Câmara de Simão Pereira, as palavras carinhosas que deram aqui a toda a organização do evento, parabenizando pela
pela organização do evento como um todo. E aqui o registro do vereador Célio Lopes de Campo Belo, que fala sobre a situação mesmo daqueles municípios que não estão entre aqueles de 50 mil habitantes, que são solidários a esse processo de finalização, de extinção do andamento e da tramitação dessa PEC. Vou devolver a palavra ao Altair, que recebeu algumas perguntas aqui, né, e que certamente poderá nos ajudar aí nesse processo de finalização do dia, enquanto nós aguardamos a vinda do nosso presidente Ângelo Roncalho. Isso. Bem, a grande maioria das perguntas que nós recebemos é se a PEC 35 for aprovada, quando ela entrará em vigor. Pelo texto do Senado, ela entra em vigor de imediato, né? Ela é de aplicação imediata a partir da aprovação da PEC. Mas como nós colocamos aqui, ela ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, e o nosso objetivo, através da Associação Mineira de Câmaras Municipais, bem como as outras entidades em que nós vamos buscar força, é que ela nem passe da Comissão de Constituição e Justiça e nem chegue ao plenário, né? Nós já vamos começar esse movimento, esse trabalho, para que ela possa ser barrada já na Comissão de Constituição e Justiça, né, sob diversos argumentos constitucionais que asseguram, né, a representatividade destas câmaras de 50 mil até 50 mil habitantes. Nós estamos aqui com o Zé Carlos, presidente da Câmara de Jacuí, e ele está nos colocando uma sugestão de que a gente faça também, né, um manifesto, né, em nome dos vereadores destas cidades, e esta também será uma das ações, viu, Zé Carlos? Agradecendo a sua participação, que a AMICAM fará, né, fará contato com todas essas câmaras municipais para que nós possamos manifestar o nosso repúdio, a nossa indignação, a nossa insatisfação e os argumentos legais, técnicos, jurídicos, né, para que nós possamos discutir dentro da legislação a ilegalidade dessa PEC 35. Também foi perguntado aqui, o presidente da Câmara de Joaíma, é isso mesmo? Joaíma, ele está presente? Não, não sei. Presidente da Câmara de Joaíma, né, sobre a associação, né, sobre essa diretoria que foi composta, se houve reunião ou assembleia, a questão da associação, e se é associação de vereadores ou associação de câmaras municipais. Na verdade, presidente, o que nós precisávamos fazer é dar um pontapé inicial nessa entidade. Então, nós estamos lançando uma primeira diretoria para que ela possa dar corpo à entidade, estruturar essa entidade, dotá-la, né, de recursos e também de estrutura técnica para que possa representar as nossas câmaras municipais. E ela foi composta por vereadores das mais diversas regiões do Estado que aderiram já há bastante tempo a esta causa, né, e notaram a demanda que existia de uma entidade representativa, né, para nosso Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos elegendo uma primeira diretoria para iniciar os trabalhos, e tão logo esta entidade esteja estruturada, né, e tenha condições, ela, claro, por força de estatuto, que nós estamos também registrando e tomando todas as providências, será feita, então, a assembleia, a eleição dos membros e assegurada a representatividade de todas as regiões e cidades, né, que quiserem participar da associação. Bom, eu vou dar um rápido testemunho aqui acerca desse processo. Como já foi dito várias vezes, a Associação Mineira de Municípios tem 60 anos de sua fundação. Quem me dera se na época da fundação da AMM tivéssemos não só esse mesmo processo de construção, como uma adesão já com uma bandeira posta nesse sentido. E do ponto de vista prático, eu acho que é a única associação que já nasce com quase 8 mil presidentes, porque é isso que está sendo observado nesse momento. Algumas pessoas certamente terão que construir o processo. E
todas as pessoas necessariamente têm que se sentir participantes e integrantes desse movimento que já tem uma bandeira natural levantada. Então, eu acho que, claro que é a AMICAM que vai tocar todos os seus procedimentos internos para esses aspectos, mas fica só um registro de que é preferível que, num primeiro momento, haja a estruturação para que depois se faça o processo sucessório ou de continuidade nesse mesmo sentido. Eu também recebi diversos pedidos aqui com o e-mail para que a gente envie a apresentação. Eu vou enviar esses que foram pedidos e eu também deixarei cópia junto à AMM para que seja colocado no site oficial da AMM e vocês poderão ter acesso às informações da palestra. Bom, tenho certeza absoluta que, certamente em razão da polêmica do tema, e conheço pelo procedimento, pelo protocolo, nosso presidente deve estar sendo demandado em termos de algumas entrevistas que já devem estar sendo solicitadas a ele pela finalização do processo, e acredito que muitos, né, já estejam ansiosos não só por pegar o certificado, mas também retornar às suas cidades. Vou lhe fazer as vezes. Em nome da Associação Mineira de Municípios, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que aqui estiveram. Saibam que tratamos em alta conta, em altíssima qualidade, todos os temas que foram tratados aqui. Fizemos questão de convidar pessoas do mais alto gabarito para que aqui estivessem trazendo informações importantes para todos os senhores e para todas as senhoras. Agradeço imensamente a gentileza e a forma como conduzimos todo esse processo. Sabíamos que temas polêmicos como estes gerariam em determinado momento uma conformação aqui, uma necessidade de falar sobre alguns temas de maneira mais detida, mas agradecemos, como sempre, do fundo do coração, essa receptividade que tiveram. Nós tivemos cerca de 1.200 pessoas rotativas passando aqui nesses 2 dias, com as inscrições sendo feitas, inclusive, no último momento, de alguns participantes que tomaram conhecimento do tema central do Congresso Mineiro de Vereadores, esse 3º congresso realizado pela AMM. Da nossa parte, o que a gente espera é que no ano que vem a gente já tenha evoluído bastante nessas questões, mas que durante esse processo, daqui a um ano, a gente tenha construído novas propostas, novos projetos, inclusive de qualificação, auxiliando no desenvolvimento profissional dos senhores que são, como já foi dito por todos, os entes políticos mais próximos dos cidadãos. Obrigado a todos, agradeço muito em nome da AMM.